Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação LTV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Toda terça e sexta trazendo aqui casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu em 2016, é o caso de Christy Sheets. Christy conheceu Jason Sheets, eles eram muito jovens ainda, mas ela o descreveu como o amor da vida dela. A Christy nasceu e foi criada em Decatur, no Alabama, e Jason viveu e frequentou o ensino médio nas proximidades de Trinity, próximo dela. O Christy e o Jason começaram a namorar, os dois se apaixonaram rapidamente um pelo outro e ambos sonhavam com uma vida juntos. Jason propôs a Christy e os dois se casaram. Não muito tempo depois de casar, os Sheets começaram uma família própria. O casal estava morando em Fuchsia, no estado do Texas, uns 20 quilômetros de Houston. A Christy, na época dos fatos, quando isso tudo ocorreu, ela tinha 42 anos e o Jason 44 anos. Christy e Jason deram as boas-vindas às duas filhas lindíssimas, Madison e Taylor. Embora as duas meninas permanecessem próximas durante e após a infância, apesar da diferença de idade delas, mas se adoravam as irmãs. Na época dos fatos, a filha mais velha tinha 22 anos e a mais nova 17 anos. A Christy Sheets estava sempre postando fotos no Facebook da sua família, parecia aquela família feliz. O Jason trabalhava como um consultor de IT, né? Também como tutor particular. Ela era recepcionista em um local de tatuagem, mas ela colocou a função dela online como gerente. E o dono do local pediu para ela retirar aquilo da internet porque ela não era gerente, ela era apenas a secretária. Ela colocou que trabalhava lá há 2 anos, que não era verdade, ela estava lá apenas há 5 meses. E ele pediu para ela arrumar também essas informações online. Ela não fez e ele mandou embora. Então, era uma mulher que vivia de aparências. Os vizinhos disseram que sempre viram as filhas da Christy fora de casa, mas que a Christy não falava com nenhum vizinho, ela era muito fria, parecia assim, se sentia a superior. A filha mais nova, Madison, adorava ser babá em meio período, e ela levava a sério os estudos do ensino médio, enquanto a filha mais velha, Taylor, era professora em tempo integral em uma creche local e tinha o desejo de se tornar uma artista profissional. A Taylor Sheet, ela era apaixonada por desenho e gostava de crianças. De acordo com um dos seus bons amigos, ele disse que ela tinha uma vocação não somente pela arte, mas também para lidar com crianças. Uma jovem de ouro. Ela e o noivo estavam juntos há 5 anos. Vamos voltar um pouquinho no passado aqui. Elas eram crianças bem comportadas, muito amadas pelos pais. Todos que conheciam entendiam que a Christy acreditava que a missão de sua vida era ser mãe. E os amigos da família conheciam o Jason como um pai e um marido amoroso, dedicado. Mas infelizmente, às vezes, o amor não é suficiente. No início de 2012, o avô da Christy faleceu. Ele que a criou, deixando Christy em um estado assim, muito de depressão. E disseram que o que ela estava experimentando era diferente de tudo que ela já havia experimentado antes. A perda dele a feriu profundamente, porque, segundo ela, era como perder uma parte de si mesma. A mãe da Christy faleceu apenas alguns meses depois do seu avô. Ao perder 2 das pessoas que ela mais amava no mundo, muitos disseram que isso foi demais para Christy lidar. Sua mãe era uma das suas melhores amigas. A sua depressão começou a criar problemas de relacionamentos com a família e com os amigos. Ao longo de 4 anos após ter perdido já o avô e a mãe, 4 anos haviam se passado, a Christy tornou-se irreconhecível para as pessoas mais próximas dela. Seu humor mudava com frequência, seu apetite era inexistente. Ela até tentou tirar a própria vida em 3 ocasiões distintas. Embora suas tentativas foram frustradas, ela teve a intervenção do marido, né? A Christy estava sofrendo de uma maneira que ninguém ao seu redor parecia entender, nem mesmo sua própria família. Quando ela perdeu a mãe e o avô na época, seu marido Jason tentou consolar a esposa do melhor que ele podia. Ela dizia que a dor dela não podia ser compreendida. E aí o casamento chegou ao fim. Em junho de 2016, eles resolveram, após 20 anos, se separar. A Christy acreditava que o Jason estava desconsiderando os seus sentimentos, enquanto o Jason sentia como se a Christy estivesse tornando impossível para ele chegar até ela. Depois de discussões intermináveis e uma notável falta de afeto entre os dois, ao longo do relacionamento,
A Christie foi tentar seguir a vida dela. Então, ela estava separada do marido, ela morava em um apartamento e seu marido e filhas moravam na casa em que todos moravam antes do incidente acontecer. Em 25 de setembro de 2015, um ano antes de tudo acontecer, a Christie colocou no Facebook: Feliz Dia da Filha para minhas duas incríveis, doces, lindas e inteligentes garotas. Eu as amo e valorizo vocês duas mais do que vocês podem imaginar. A Christie, então, ela era uma mulher, parecia assim, com um amor muito grande pelas filhas. E ela era uma mulher muito bonita. E alguém comentou abaixo desse post dela, dizendo: Nossa, Christie, a sua filha, como se parece com você, são lindas. E ela respondeu: Obrigada, estou feliz que alguém finalmente está sendo honesto e dizendo que as duas se parecem comigo. Haha. Senti aqui um pouco de inveja das filhas. A Christie nunca teve um histórico de violência doméstica. A Christie vivia para as filhas e falava constantemente sobre elas enquanto exibia as fotos, né? Disse uma das amigas dela, Catherine: essa mulher amava seus filhos. Esse era o propósito da sua vida. Esse era o seu orgulho. Essa era a alegria dela. Outra amiga dela disse: Christie não era louca. Eu não sei o que poderia tê-la feito estalar para fazer isso. É insanidade, a coisa toda, eu não posso acreditar. Então tá todo mundo chocado que aquela mãe amorosa estava assim, irreconhecível, um comportamento estranho, tinha mudado muito. O gabinete do xerife do condado de Fort Brand disse que os policiais responderam a 14 ligações na casa dos Sheets desde janeiro de 2012. A porta-voz do xerife, Caitlin Espinosa, disse a um jornal que um dos incidentes foi de crise mental, embora detalhes adicionais não tenham sido divulgados. As autoridades disseram que algumas das ligações foram por causa dos problemas com o alarme da casa. A Christie tinha entrado e saído de clínicas de saúde mental em 3 ocasiões distintas, e sua família havia até se acostumado a fazer as chamadas de serviço para que as autoridades fossem à sua casa, com medo que a Christie fizesse algo para machucar a si própria. Então, ela tomava vários medicamentos diferentes para depressão, ansiedade. Ninguém, além da Christie, sabia se ela estava seguindo essa medicação, esse regime de medicação que ela tinha que tomar ou não. Apesar dos recursos ao seu alcance, nada parecia ajudar a Christie. A filha mais velha do casal, ela iria se casar no dia 27 de junho de 2016, 3 dias antes do fatídico dia. Na tarde de 24 de junho de 2016, Christie Sheets tomou uma decisão irrevogável que alteraria o curso de sua vida para sempre e da vida do Jason e das filhas também e das pessoas que as amavam. A Christie havia discutido com a filha mais velha, Taylor, que planejava se casar dali uns dias, tinha umas coisinhas para fazer e tal. E durante a discussão, a Christie afirmou que ia deixá-la de castigo e impedi-la de ver o noivo. Aí o Jason disse para ela: isso não está certo, ela já é uma adulta, você não tem que pôr ela de castigo, você não tem que punir sua filha, ela não tem mais 10 anos. E ele estava tão cheio dela que ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou pedir o divórcio. Eles já tinham se separado, tinham se reconciliado, mas não tinha o pedido de divórcio feito. Então, eles se reconciliaram ali brevemente, quando tudo isso ocorreu. A Christie ficou visivelmente furiosa com a discussão, né? Ainda mais irritada quando o Jason se recusou a ficar ao lado dela. No dia do aniversário do Jason, a Christie disse ao Jason que ela queria ter uma reunião em família para discutir algumas coisas que estavam na mente dela. E, pelo visto, celebrar o aniversário dele. O Jason pensou que a Christie queria talvez abordar o fato que eles estavam planejando se divorciar e talvez quisesse conversar junto com ele e contar isso para as filhas dele. E então ele foi lá. Infelizmente, nada poderia ter preparado o Jason para o que a Christie havia planejado. Quando a família sentou-se para conversar, eles notaram que algo estava particularmente errado com a Christie. A Christie sacou uma arma. O que veio a seguir chocou a todos. O Jason ficou paralisado de horror quando a Christie apontou a arma que ela tinha recebido de seu avô, não para ele, mas para sua filha Taylor.
O Jason começou a gritar, implorar e, de acordo com um amigo da família, o Jason disse para Christy: por favor, apenas atire em si mesmo. É fácil para nós. Apenas atire em si mesmo. A resposta fria da Christy foi: não é disso que se trata. Isso é sobre puni-lo. Ele tentou barganhar com a Christy e prometeu que iria fazer o que ela queria que ele fizesse. A Christy respondeu sem parar de falar: tarde demais. A Christy se virou, atirou na Madison, no pescoço, e atirou na Taylor pelas costas. O Jason pulou, correu para sua filha mais velha, enquanto gritava para Madison correr para a porta da frente. O Jason se jogou sobre a Taylor e gritou em choque com a Christy. Em vez de escapar, a filha mais nova, Madison, conseguiu ligar para a polícia no meio daquele caos. Gritos do outro lado da linha puderam ser ouvidos. Enquanto isso, o Jason, a Madison e a Taylor imploravam a Christy que não atirasse mais neles. Assim que a Madison conseguiu sair da casa, a Christy a alcançou e disparou novamente. Infelizmente, a Madison perdeu a vida ali mesmo. Embora a polícia chamada tinha se conectado, o despachante não conseguia conversar com a Madison, a vizinha que chamou a polícia. E ela narrou o que estava ocorrendo, que viu uma das filhas do casal correr pela porta da frente, mas ela caiu fora da casa e veio a perder a vida assim. A Taylor e o Jason conseguiram correr para o meio da rua, na frente da casa, quando a Christy os alcançou. Nesse ponto, durante o ataque, a Taylor e o pai conseguiram sair da casa e correram para a rua. O pai dela correu para a vizinha para pedir a vizinha para chamar a polícia. A Taylor já estava ferida quando saiu de dentro da casa, mas a Christy entrou na casa novamente, somente para recarregar a arma. Saiu da casa novamente com a intenção de disparar outra rodada de balas na filha. A polícia já tinha chegado na rua, era uma rua sem saída. Ignorando a presença iminente da polícia e dos detetives, a Christy atirou na Taylor mais uma vez. A polícia ordenou que ela largasse a arma. Antes que ela se machucasse, a Christy simplesmente sorriu, ignorou a ordem e rapidamente fixou os olhos no marido. Antes que ela pudesse atirar nele, um policial atirou nela. E ela perdeu a vida ali mesmo. O Jason tentou salvar as filhas caídas na rua, mas ele não conseguia. Ele sabia que uma tinha perdido a vida e ele tinha que chamar a polícia, né? Então, pedir que alguém chamasse a polícia. Imagino como ele não deve ter se sentido naquele dia. E os demais dias que ele teve, né? E ainda tem que conviver com a falta das filhas. Infelizmente, a Taylor, ela chegou a ser transportada de avião para o hospital, para o Memorial Hermann. Mas, apesar de ter sofrido ferimentos a bala em várias partes do corpo, ela chegou lá, mas não resistiu. Que triste. Ela ia se casar dali 3 dias. O que chamou a atenção da polícia é que ela intencionalmente não atirou no marido, mas sim nas filhas. Naquele dia fatídico de junho de 2016, o Jason teve que ser levado para o hospital após o incidente, não porque ele estava machucado, porque ele estava quebrado por dentro, ele estava sofrendo tanto. Vocês podem ver aqui pela foto, ele estava sendo amparado por 2 policiais. O estado dele era de torpor e ele teve que ser levado para o hospital para ser medicado. É uma pena que a Christy não viveu para enfrentar as consequências das suas ações. Ela merecia uma prisão perpétua, era jovem, ia passar muitos anos na cadeia se tivesse sobrevivido. Agora, gente, uma coisa absurda. Como existem pessoas racistas. Uma blogger americana que se diz evangélica postou assim: a mistura de raças não é apenas uma coisa ímpia, causa confusão e humilhação, não apenas para as crianças nascidas desse pecado, mas para os avós que teriam que carregar este fardo. A senhora Christy era a imagem da elegância, e eu sei que ela não gostaria de ter que explicar a seus amigos porque ela estava carregando um bebê amarelo, misturado, que suas filhas promíscuas haviam criado. Em vez de ser forçada a essa vida de depravação e pecado,
Ela escolheu usar sua arma em nome de Deus. No que me diz respeito, ela é uma mártir de Cristo. Isso mesmo. Em primeiro lugar, ela estava se referindo ao futuro marido da Taylor, que é um filho de latino. Ele é americano, mas ele é filho de latino. E a mulher ali se referiu a ele como negro. E também, se fosse negro, qual seria o problema? A louca criou a teoria, essa mulher, porque a Christie tirou a vida dos filhos da filha dela, que era por causa do futuro marido da filha dela. Gente, que coisa absurda! Essa mulher era uma blogger, porque já tirou do ar, porque o povo caiu matando, foram milhares de pessoas avacalhando com essa mulher, telefonema na casa dela, não sei nem se ela mora no mesmo lugar. Porque um absurdo justificar o que a Christie fez. Não foi. A Christie não tirou a vida dos filhos porque ela ia casar com um rapaz de família latina, não foi por isso. É porque ela é uma daquelas sociopatas, o marido não quis mais ficar com ela, então ela resolveu trazer dor para a vida dele. Quer dor maior do que tirar a vida dos seus filhos e deixá-lo vivo para sofrer? Foi o que ela fez. E agora algo que me chama atenção, que eu vi que vários youtubers americanos disseram que a Christie estava sofrendo muito com a morte do avô, tal. Eu descrevi aqui. Só que elas falaram de um jeito como, nossa, que depressão, que a depressão a levou a isso, coitada. Gente, sem desmerecer o avô dela, mas pela lei da natureza, as pessoas de idade vão antes dos mais novos. O avô já havia falecido há 5 anos. Então, eu não consigo ver isso que os youtubers ficavam. Ai, ela não sustentou, ela não aguentou o sofrimento de ter perdido o pai. Gente, imagina se todos nós aqui vamos perder avós, avô, pai, mãe, e nós vamos sair aí por causa disso, tirando a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, só por causa deste sofrimento? Peraí, tem um limite também à dor. Nada justifica essa mulher tirar a vida dos filhos. A depressão não leva uma pessoa a tirar a vida do outro. A depressão sim pode levar a pessoa a tirar a própria vida, mas não a vida do outro. Essa mulher, a Christie, ela era uma egoísta narcisista. E quando tudo saiu do controle dela, ela não aceitou. Mas uma pena que a Madison e a Taylor perderam a vida na mão dessa sociopata. E que o Jason tem que carregar essa dor com ele. A dor de ter perdido as filhas. Ele sabe que não tem culpa do que aconteceu. Ele não é o culpado de nada, mas eu imagino que ele deve carregar talvez uma culpa, achando que se ele não tivesse separado, se ele tivesse feito, não sei. Isso é uma coisa que eu penso, né? Mas de qualquer forma ele não teve culpa de nada. Mas essa é a história de hoje. Eu gostaria de saber de vocês aqui. Quando vocês acham que uma pessoa está deprimida, perdeu o avô, a mãe, o pai, isso justifica essa pessoa a vir tirar a vida de alguém? Porque, gente, eu não estou exagerando, não. Eu não vou colocar quem são os youtubers americanos que fizeram isso, mas vocês precisam ver os vídeos americanos quando eles falam dessa mulher. Falam como se ela fosse uma coitada, uma doente, uma pessoa que precisava de ajuda. Gente, essa mulher não era doente mental. Tem nada a ver com doença mental. Digam aqui o que vocês acham da história de hoje. Não deixe de deixar o gostei para o YouTube, entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas.